Olá a todos, se você é novo por aqui, esse é meu canal. Meu nome é Flávio, esse é o canal Descobrindo a Verdade, um canal para examinarmos as escrituras sem a lente da tradição humana, somente palavras, somente a verdade. Se você crê na Bíblia, sem contradições e busca a pureza do Evangelho acima dos sistemas religiosos, inscreva-se, vamos juntos nessa jornada. Hoje vamos tocar num tema que é o centro da vida religiosa moderna, o tema que biblicamente precisa ser profundamente revisado, o papel do pastor. Vamos ver como o conceito moderno de pastor entra em choque direto com o ensino de Cristo e como os escritos dos apóstolos, quando mal interpretados, são usados para sustentar uma estrutura que o próprio Jesus advertiu para não criarmos. O objetivo aqui não é promover rebelião, é promover reforma da mente pela palavra, como Paulo escreveu em Romanos. Precisamos ter a coragem de perguntar o que Jesus disse sobre isso. Se houver aparente conflito entre uma prática e as palavras do Mestre, qual voz devo prevalecer? Para mim a resposta é clara. Então agora você pegue sua caneta e papel, fique comigo que após a vinheta vamos entender à luz das escrituras tudo sobre isso. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. A tríplice proibição de Cristo. Abram comigo em Mateus 23. Jesus está falando aos discípulos e à multidão, advertindo sobre os fariseus. E então ele dispara uma proibição tripla, para uma proibição que ecoa pelos séculos. Mateus 23, de 8 a 11, vamos ler com atenção e pese cada palavra que está escrito. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós são irmãos. E a ninguém na terra chamei de pai, porque um só é o vosso Pai que estás no céu. Ninguém vos chameis de guia, porque um só é o vosso guia, que é Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Perceba a precisão cirúrgica de Cristo. Ele não está proibindo palavras do cotidiano, ele está proibindo títulos. 3 títulos de autoridade espiritual, de sacerdócio, né? De figura sacerdotal. 3 títulos que definem sistemas religiosos inteiros. E aqui está a chave que vai destravar o seu entendimento. Primeiro título, Rabi. Rabi, que vem do judaísmo, né? Que significa mestre. O título fundamental do judaísmo rabínico. O rabino era o intérprete autorizado da lei. Sua opinião definia a prática religiosa. Sua palavra era final. Jesus disse não. Um só é o vosso mestre. O sistema rabínico, um homem com autoridade, um sacerdote, um intérprete supremo, está cancelado no reino de Deus. Segundo título, Pai. Esse título não ficou no passado. Ele se tornou o fundamento do catolicismo romano. Papa vem do latim, significa pai. Padre também significa pai. É a institucionalização exata do que Jesus proibiu. Jesus disse: a ninguém na terra chamei de pai. E aí eu quero fazer um adendo aí com respeito ao pai. Por quê? Porque, mas Flávio, e o pai, aquele que me gerou junto com a minha mãe, eu não posso chamar ele de pai? Aí que está o negócio.
Você não pode chamar uma pessoa de pai como figura espiritual, entendeu? No termo espiritual, no termo religioso, entendeu? Você pode chamar o seu pai de pai e a sua mãe de mãe, mas você não pode chamar uma pessoa de seu pai, porque entre vós sois todos irmãos, tá? Então nós vamos continuar aqui a leitura das Escrituras. A ninguém na terra chamei vosso pai. Ninguém, não importa a justificativa teológica posterior. É um título espiritual que pertence exclusivamente a Deus. O que eu disse. Tá? Terceiro título, guia. É o protestantismo, pastorado protestante, né? E aqui muitos protestantes respiram aliviado pensando que escaparam, mas não escaparam. Guia é aquele que conduz o rebanho, que toma a decisão, que aponta o caminho. No grego, essa palavra aqui quer dizer líder, guia, o guia mestre, né? O qual é o título supremo do protestantismo. E qual é o título supremo do protestantismo? O pastor. O pastor é exatamente isso. O guia da igreja local, o visionário, o líder incontestável, o ungido do Senhor. Jesus disse não. Um só é o vosso guia, que é Cristo. E nós vamos ver isso, Paulo falando sobre isso. Agora veja a revelação profética contida nesta palavra. Com uma única sentença, Jesus profetizou e condenou 3 principais sistemas religiosos cristãos. Quer dizer, um não é cristão, né? Que é o judaísmo, que é da onde vai vir o anticristo praticamente. Rabi, o sistema judaico. Pai, o sistema católico. E guia, que é o sistema protestante pastoral. Todos eles pecam no mesmo ponto. Criam uma classe separada, um mediador humano entre Deus e os homens, um título que gera hierarquia e domínio, né? E Jesus derruba todas com 2 frases: todos vós sois irmãos, o maior seja servo, tá? Então é dessa forma que funciona, vós sois irmãos. Mas alguém perguntará, Paulo não fala de pastores em Efésios 4? Pedro não manda apacentar o rebanho? Sim, e nós vamos chegar lá, tá ok? Mas precisamos ler sem o óculos da tradição, sem o óculos religioso. Eu estou usando o óculos, não é religioso não, esse óculos aqui é deficiência visual mesmo. Efésios 4:11, Cristo deu pastores e mestres. A palavra grega é poimen, significa alguém que cuida de ovelhas. É uma função, um dom, um serviço, não um título hierárquico. É alguém que cuida, né? O texto não diz, ele constituiu o ofício de pastor sobre a igreja. Diz que deu homens com capacidade de cuidar, alimentar e proteger. Isso qualquer irmão maduro pode fazer sem crachá, sem estacionamento reservado e sem título. 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo exorta os presbíteros a apacentar o rebanho. Mas note bem, Pedro se identifica como co-presbítero, alguém no mesmo nível, e ele reforça, não como dominadores sobre a herança de Deus, entendeu? Onde está o pastor presidente aqui? Onde está o homem que decide sozinho o rumo das igrejas? Em lugar nenhum, entendeu? Agora vamos ao texto mais solene sobre este tema, João capítulo 10, versículo 11. Jesus declara, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem é o bom pastor? É o José? É o Silas? É o Edir?
Quem que é o bom pastor? Só existe um que é bom, o resto não é bom. Note bem, ele não diz, eu sou um bom pastor entre muitos. Ele diz, eu sou o bom pastor, não um pastor. O artigo definido é crucial, ele é o único, o pastor. E por que ele é o único? Porque o bom dá a vida pelas suas ovelhas. O falso pastor vive das ovelhas. Dízimos, ofertas. O bom pastor não é assalariado, ele é dono das ovelhas. Essa é a diferença. O assalariado foge quando vê o lobo, porque não é dono, porque não ama as ovelhas. Mas o dono enfrenta a morte. Jesus se declarou o único bom pastor porque somente ele deu a vida pelas ovelhas. Somente ele ressuscitou para garantir a vida eterna delas. Você está me entendendo? O que está querendo ser dito aqui, o que a Escritura está falando a respeito? Agora pense na gravidade do que acontece hoje. Quando um homem se intitula pastor, ele está reivindicando conscientemente ou não um atributo divino. Ele está se colocando como proprietário de almas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Isso não é apenas um erro administrativo, é uma usurpação de soberania. É um homem querendo ser Deus para outros homens. Está vendo onde isso está chegando? O Deus visível. Agora a gente vai falar sobre Deus visível, o pastorado, né? Por que o sistema pastoral prospera mesmo com a proibição clara de Jesus? A resposta está no coração humano. A resposta está no coração humano. Eu já também fui atrás disso aí. Fiquei 25 anos vivendo atrás de pastorado feminino. Pastorado humano. O homem não quer um Deus invisível, o homem quer deuses homens. Em Êxodo 32, Moisés estava no monte falando com o Deus que é fogo consumidor. O povo pressionou Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Por quê? Porque é um Deus que fala do céu, que exige fé. E aqui está o que é fé. Que não se pode negociar face a face, é insuportável para a carne. Eles queriam um Deus tangível, administrável, visível e controlável. Isso nunca mudou. As pessoas não querem um Senhor invisível que sonda os rins e corações. Elas querem um pastor visível, um homem que diga o que fazer, que profetize bênçãos sob demanda, que carreguem a responsabilidade espiritual que elas mesmas não querem carregar. Paulo advertiu exatamente isso. 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Os homens da teologia. O sistema pastoral de sucesso é a materialização dessa profecia. O Deus homens nos palcos com carisma, com promessas de prosperidade, de cura, de propósito, exatamente o que a multidão deseja. Ela é palpável, sua voz é audível, seu marketing é polido. E a multidão entrega a eles dízimos, admiração, submissão, sem críticas. E a reedição do bezerro de ouro. Um Deus feito por mãos humanas que não confronta o pecado, mas dança com ele. Agora nós vamos ver a suficiência de Cristo, né? O oposto do que nós vimos agora. Chegamos à conclusão inescapável. A advertência de Cristo não foi um detalhe, foi uma demolição preventiva de todo o sistema religioso que ousasse se colocar entre
ele e suas ovelhas. Entendeu? Ele já estava prevendo que homens queriam ficar entre, como era na antiga aliança. Ele é o único rabi, o único mestre. Não precisamos de um homem para nos dizer o que a Bíblia significa. Temos o Espírito Santo e a comunhão dos irmãos. Ele é o único pai. Não temos um santo padre ou um papa. Nosso pai está no céu, somos todos irmãos. Foi o que Jesus disse. Ele é o único guia. Não temos um pastor como cabeça da igreja local. Cristo é a nossa cabeça. Ele guia seu rebanho pelo Espírito e pela palavra. Ele é o único bom pastor, porque somente ele deu a vida, somente ele venceu a morte, somente ele é dono das ovelhas. O que fazemos então? Abandonamos as igrejas? Abandonamos o sistema. Entendeu? Não abandonamos a igreja, somos igreja, não podemos nos abandonar. Mas o sistema, o CNPJ, buscamos comunhão simples com os irmãos, onde ninguém busca títulos, onde o serviço de pastorear é um dom exercido em mutualidade, onde a palavra final sempre está escrito, e assim diz o Salvador. Se você tem um irmão que cuida de você, que te ensina, que te protege espiritualmente, honre-o, ame-o e o ajude-o. Mas não chame de meu guia, não coloque no lugar de Cristo, chame-o de irmão. Porque é isso que ele é. Então, encerrando agora esse vídeo, né? É melhor estar no vale escuro com o Supremo Pastor do que no palco iluminado, ou de paredes pretas, ou até mesmo com deuses de barro, e com tantos símbolos religiosos de qualquer um que se diz servir a Deus. É melhor depender da voz de Cristo do que das palmas de uma plateia. É melhor ser ovelha anônima no rebanho do dono do que estrela no curral de um assalariado. Encerro com as palavras do próprio Jesus. Um só é o vosso guia, que é Cristo. O maior dentre vós há de ser servo, né? Então, Cristo diz que é um só, ele é o próprio guia, e que entre nós o maior seja servo. Esta mensagem, se esta mensagem é Deus do seu coração, espalha, curte esse vídeo, compartilhe com irmãos que precisam ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que busquem a restauração, simplicidade do Evangelho. E declare nos comentários, escreva com convicção: meu pastor é Jesus. Até o próximo vídeo. E tem um versículo aqui para você. E com um aditivo. Ok? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso está escrito em Salmo 23, 1. E não, o Senhor é o meu pastor e nada me sobrará. Tá? O Senhor é meu pastor e não o Senhor é o meu pastor e nada me sobrará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você diz isso para uma pessoa, o Senhor é meu pastor, nada te sobrará. Ok? Até o próximo vídeo.